Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. O pedacinho do Maná dos Céus, amado, que estamos analisando as parábolas do Senhor Jesus. Hoje eu quero contar a parábola sobre a grande ceia. Livro de Lucas, capítulo 14, versículo 15 até o versículo 24. Estarei usando a Bíblia King James. Está escrito assim: Ora, ao ouvir tais ensino, um dos que estavam reclinando ao redor da mesa enunciou: Feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próxima à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que havia sido convidado: Vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpa. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-lo. Por favor, queira desculpar-me. Outro, conviva, explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de boi e preciso ir experimentá-lo. Rogo-te que me tenha por perdoado. E outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo o que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar para que minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daquele que previamente fora convidado prová-lo a minha ceia. Muito bem, amados, diletos irmãos, vamos à explanação desta parábola. Quando foi que Jesus contou esta parábola? Jesus contou a parábola da grande ceia enquanto comia no dia de sábado na casa de um homem que era um dos principais dos fariseus. Naquela ocasião, um dos que estava na mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado é aquele que comer o pão no reino de Deus. Lucas 14, verso 15. Com base a esta observação, Jesus pronunciou a parábola. E qual é o significado desta parábola? O significado da parábola da grande ceia fala sobre a forma com que alguns rejeitaram e desprezaram e outro recebe e valoriza o convite do reino de Deus. A parábola fala de 3 grupos. O primeiro a ser convidado representa a elite de Israel, que recebeu e desprezou o convite para a grande ceia. Os pobres e aleijados, cegos e coxos, que representa os judeus desprezados e considerados indignos pelos demais. Os que estavam fora da cidade, ao longo do caminho, que representa aqui nós, amados, os povos gentios, que não fazia parte de nenhuma promessa de Deus. A reflexão que nós temos no dia de hoje fala-nos aqui: aqueles que desprezam e rejeitam o convite do Evangelho não poderão participar da grande ceia no reino de Deus.
O convite para o reino não é baseado nos méritos dos convidados, mas na benevolência do próprio anfitrião, que é Deus. Então, amados, eu gostaria de trazer um breve comentário sobre o que será realmente a grande ceia, a ceia, as bodas do Cordeiro. Eu já falei várias vezes, mas provavelmente é bom repetir para que os irmãos compreendam. A boda do Cordeiro é o evento descrito no capítulo 19 de Apocalipse. Apesar de, nos capítulos anteriores, o apóstolo João também ter registrado algumas referências acerca deste momento, apenas no capítulo 19 que a revelação se torna mais clara e nos fornece mais detalhe, devido às diferentes correntes escatológicas. A festa das bodas do Cordeiro é também um tema muito discutido entre os teólogos, entre os cristãos. Neste estudo bíblico, nós vemos que, de maneira objetiva, o que é esse evento e quais as diferentes opiniões acerca desse assunto. As bodas do Cordeiro, as diferentes correntes escatológicas que nós temos visto, vamos conhecer alguns, amados. Sabemos que o livro de Apocalipse é muito debatido entre os cristãos. Tal debate originou métodos diferentes de interpretação e leitura do livro, o que acaba resultando em diversas opiniões acerca de um determinado assunto. Para saber mais sobre isso, amado, precisamos nos aprofundar, meditar qual é o método de interpretação do Apocalipse. A leitura e a recapitulação sucessiva dessa leitura em Apocalipse. Para se ter uma ideia, até mesmo dentro de uma escola escatológica, há discordância acerca de vários temas, principalmente com relação a detalhes secundários, para que o texto não fique confuso e repetitivo. Então, vamos ver as principais interpretações acerca das bodas do Cordeiro. Ela originou em apenas 3 categorias: posição preterista e posição pré-tribulacionista e posição pós-tribulacionista. Amados, esse é um assunto escatológico, que fala sobre pessoas que acham que a igreja irá passar pela grande tribulação, outro acha que não, né? Antes, para quem não sabe, a pré-tribulacionismo é a posição que defende um arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Já a pós-tribulacionismo defende exatamente o contrário, para entender melhor. Então, vamos ver, amado, o que realmente a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 19 de Apocalipse, fala sobre as bodas do Cordeiro. Vamos tentar compreender, amados, porque o capítulo 19 ele diz assim: depois dessas coisas ouvi nos céus como que uma grande voz de uma imensa multidão, que dizia: aleluia, a salvação e glória e poder pertence a nosso Deus, porque verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dele vingou o sangue dos seus servos.
e outra vez disseram aleluia, e fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo amém. E saiu do trono uma voz dizendo: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequeno, grande como grande. Também ouvi uma voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia, porque já o reino do Senhor nosso Deus é todo-poderoso. Regozijai-vos, exaltai-vos, e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. A noiva do Cordeiro é a igreja, amados. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado é aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estes são os verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faça tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, para adorar a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, amados, aqui até o versículo 10 nos mostra algo falando sobre a bodas do Cordeiro, falando sobre a noiva do Cordeiro, que é a igreja de Cristo, que será vestido de linho puro, que é o testemunho, que é a veste dos santos. Então ali, amado, veremos que nos dias que isso ocorrer, então todos irão participar da grande ceia do Senhor. Irá ficar de fora aqueles que desprezaram, que rejeitaram o convite de Cristo, que não aceitaram o convite do Evangelho, que não aceitaram a nova aliança, que não aceitaram fazer parte da nova aliança de Cristo, que não aceitaram fazer parte dos remidos de Cristo, que não lavaram sua veste no sangue do Cordeiro. Estes irão ficar de fora, não irão participar da bodas do Cordeiro. Você pode me perguntar: mas poderá ser salvo essas pessoas? Irmãos, eu não quero ser radical em condenar ninguém, mas se a pessoa rejeita o chamado para a salvação, eu acredito que já perde o direito desta salvação. Mas eu não estou aqui para condenar, amado, ninguém. Estou aqui para trazer as parábolas do Senhor Jesus da maneira como ela é, sem lançar um empecilho para a salvação de ninguém. Eu vos sempre tenho dito que as parábolas de Jesus são portas que se abrem e portas que se fecham. Da maneira como nós tratamos as parábolas de Jesus, pode se abrir uma porta, uma grande porta da salvação para nossas vidas. E se nós a rejeitarmos, pode se fechar a porta da salvação para aqueles que a desprezam. Este, amado, é mais uma parábola do Senhor Jesus que eu, presbítero Gregório, trago para todos vós. Que Deus vos abençoe abundantemente. Amém, amados. Que Deus guarde e proteja a todos. Grande abraço para todos vocês. Amém e amém.